Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e nós vamos falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos. O uso racional de medicamentos é uma grande área ao qual o farmacêutico está diretamente relacionado, diretamente inserido e deve estar de forma a garantir com que o medicamento esteja sendo utilizado pela população, o usuário, tanto coletivo como individualmente, de forma correta, de forma a que se evite que esses usuários tenham qualquer dano ou prejuízo durante a utilização desses produtos. A utilização de medicamentos, como bem sabemos, podem trazer diversos danos à saúde humana. E para que essas ocorrências não sejam efetivadas, é necessário que todo medicamento, ao ser dispensado, seja acompanhado de orientação farmacêutica para que os usuários desses produtos possam fazer uso de forma correta e adequada. O uso racional do medicamento vai desde a prescrição correta do medicamento, de forma que o paciente correto tenha a prescrição de um medicamento ao qual ele realmente tem a necessidade num determinado período ao qual ele vai precisar para conseguir recuperar ou até mesmo ser de forma paliativa dentro do seu processo de saúde. Dentre todos os medicamentos, não existe nenhum medicamento que seja totalmente isento de efeitos danosos. Dessa forma, não existe nenhum medicamento que possa ser dispensado sem que haja uma orientação do profissional habilitado, ou seja, do farmacêutico, para com a população que os consome. De fato, é que nós temos uma cultura de utilização de medicamentos sem determinadas prerrogativas de orientação para os pacientes. É sabido que até mesmo em determinados locais, onde você tem as farmácias comunitárias com grandes centros de distribuição de medicamento, uma quantidade insuficiente de farmacêuticos com uma quantidade muito grande de pacientes. Desta forma, é muito difícil nós conseguirmos orientar todos os pacientes de forma adequada e em tempo adequado. Entretanto, a legislação nos diz que é uma atribuição do farmacêutico e é uma responsabilidade nossa, enquanto farmacêutico, de dar essas informações para garantir o uso racional desses medicamentos. O uso racional do medicamento vai perpassar tanto pela atuação daquele medicamento no organismo do paciente, mas também a forma como deve ser corretamente utilizado, nos períodos e horários adequados, durante um período adequado para a necessidade daquele paciente, bem como ao final do processo do uso daquele medicamento, no caso de se haver alguma sobra de medicamento, a necessidade de uma orientação também para estes pacientes da forma correta de se descartar esses produtos. Tanto os medicamentos quanto qualquer outro produto farmacêutico, é necessário que se tenha durante a sua dispensação a informação do uso racional e do uso correto desses produtos. Desta forma, independente se o medicamento tem ou não uma necessidade de uma prescrição médica, há sempre a necessidade do aconselhamento farmacêutico para a orientação da utilização correta em determinados níveis de atenção, tanto na atenção primária quanto na atenção secundária ou terciária de saúde, há a necessidade da orientação farmacêutica para a promoção do uso racional do medicamento. A utilização racional do medicamento não perpassa apenas pelo usuário, mas também com os outros profissionais de saúde, como, por exemplo, os prescritores. É importante que o farmacêutico tenha uma inserção com a equipe multiprofissional para que se possa garantir o uso racional do medicamento em todas as etapas de sua utilização, tanto dentro de uma atenção básica em saúde, como em níveis mais avançados ou mais complexos de necessidade de saúde. É importante que o profissional farmacêutico apresente toda a orientação para os prescritores de medicamento, de forma que se garanta que esse medicamento vai ser prescrito de forma adequada, com
tipo de medicamento correto para a necessidade daquele paciente, a posologia correta, a dose correta e o tempo de tratamento correto. É importante também que o farmacêutico consiga ter um bom relacionamento, por exemplo, com os demais profissionais da equipe de saúde que exercem atividades com medicamento, como, por exemplo, os profissionais da enfermagem, para que se garanta uma administração, uma diluição, um preparo e todo um cuidado necessário para a utilização adequada desses medicamentos quando esses pacientes estão, por exemplo, em uma unidade de internação. Quando os pacientes estão a níveis ambulatoriais de atenção à saúde, onde esses pacientes podem adquirir os medicamentos em farmácias ambulatoriais de serviços de saúde, como por exemplo o Programa Saúde da Família, mas também em unidades de dispensação de medicamento e venda de medicamentos, como as unidades privadas e, no caso, as farmácias comunitárias, que o farmacêutico tenha um contato direto com esses pacientes a fim de fazer toda a orientação necessária. É bem importante salientar, dentro das atividades exercidas por nós farmacêuticos, que todos os medicamentos, independente de haver ou não a prescrição médica, é necessária a orientação e também, além da necessidade, é uma obrigatoriedade legal, onde a legislação pertinente vai determinar que nós, profissionais farmacêuticos, temos a obrigatoriedade de orientar todos os usuários ao qual nós estaremos dispensando um medicamento ou algum outro produto farmacêutico ou correlato. Muito obrigado.